Olá, turma retada, estamos aqui em mais uma aula, a aula de hoje, aula 01, Estatística, População versus Amostra. Então, vamos falar um pouco sobre estatística, e em seguida resolver algumas questões, tá? E peço que você se inscreva no canal, no link que aparece aí abaixo, certo? E ative o sininho para receber novos vídeos. Ok? Então vamos lá. Estatística, população e amostragem. População, O que é a população? Trouxe uma pergunta aqui de uma pesquisa, por exemplo, o que os brasileiros acham do governo Bolsonaro. Então, o brasileiro eu deixei em destaque aqui, que brasileiro é exatamente a população. A população dessa pesquisa. Qual a quantidade de floresta desmatada no Brasil? Mais uma vez, floresta em destaque, que é a população dessa pesquisa. Quando você faz essa pergunta, qual a quantidade de florestas? Então, a população que você tem interesse de saber como está, quantas são, floresta. O grupo de indivíduos que você deseja estudar para obter uma resposta à sua pergunta científica é chamada de população. Essa definição está nesse livro aqui de 2016, página 42. Um conjunto total de elementos comportadores de uma característica comum. Então você tem uma definição mais formal, mas tem uma bem sucinta aqui, que é o quê? Um conjunto de elementos comportadores de uma mesma característica. Então, quando fez a pergunta florestas, a quantidade de florestas desmatadas, então a característica comum é ser floresta, e estar desmatado. Essa é a população que você vai estudar numa possível pesquisa. Aqui, essa é boa na cozinha. A chinesa coloca mais sal na comida. E o que é mesmo uma amostra? Uma fração ou uma pequena parte da população. Agora, atenção, tá? O modo da seleção desse conjunto diferencia resultados corretos dos sujos, ou os incorretos. A gente vai ver isso mais na frente. Não confundir público, população, ou uma amostra. Por exemplo, população é diferente de censo. Censo é um trabalho, um projeto que busca o conhecimento da população através de uma pesquisa. Essa pesquisa, feita pelo IBGE, é chamada de censo. Tem o censo escolar, entendeu? Então não confundir, população é diferente de censo. Muita gente por aí, o que é população? População é o censo. Não, censo é um nome que se dá a um projeto que faz uma pesquisa para ter o conhecimento de toda a população brasileira, em renda, em saúde, em moradia, essas coisas. E censo acontece de 10 em 10 anos, E a amostra é diferente de amostragem, A amostragem é um mecanismo no processo que se faz para obter essa amostra, Então veja aqui, a marca número 1 em recomendações do dentista é a Colgate, segundo eles. A marca mais recomendada pelos dentistas no mundo é a Oral-B, segundo eles, 9 entre 10 dentistas recomendam o Sensodyne para dentes sensíveis. E todas essas pesquisas têm fonte. Se nas propagandas dizem que o Colgate é a marca número 1, que a Oral-B é a mais utilizada pelos dentistas, e que 9 em cada 10 dentistas recomendam Sensodyne, o que quer dizer isso? Nada, Basta você misturar as três, que aí você nunca mais vai ter problema bucal. Então, veja, gente, cuidado com as pesquisas, Você acredita nas pesquisas? Aí o camarada fala nas pesquisas eleitorais, no caso, só nas que meu candidato está na frente. Então, assim, pesquisa muita gente trata pesquisa e resultados de pesquisas como coisas banais, fazer de qualquer jeito, só que
é coisa séria, precisa ser feito com muita seriedade. Para isso precisa conhecer todos esses mecanismos. Então, amostras ruins, está aqui em cima, darão resultados errados, ou como é que a gente pode dizer hoje, uns resultados fake news, né? Então, técnicas de amostragem, tá? Como a gente falou, amostragem é diferente de amostra. A amostragem são mecanismos, são procedimentos que você usa para obter a amostra. O conjunto de técnicas para obter os dados de uma pesquisa é chamado de amostragem. Tá? Existe a amostragem aleatória. Amostragem aleatória é a mais não, né? É o caminho ideal para você obter uma parte da população em que o resultado dessa pesquisa feita por amostra, ela reflete o resultado geral. E isso, claro, se você fizer essa escolha da amostra de maneira aleatória, probabilística, dá a mesma chance de todos os membros de uma população ser selecionado, além de utilizar alguns mecanismos de casualidade para escolher. Tá? Então você precisa dar chance iguais a todas as pessoas serem escolhidas. Isso é feito através de uma amostra sistemática, né? Os elementos são selecionados seguindo uma pré-definição. Então, você cria lá, tá, vamos pegar 10 pessoas em Capela, 5 pessoas em Dores, 20 pessoas em Itabaiana. Então sempre é mais sistemática, você planeja antes. Amostragem acidental. Então, aí você é probabilística. Você vai sortear números de telefone, por exemplo, de várias regiões. E aí, né, formada por aqueles que vão aparecendo, não podendo assim generalizar os resultados. Tá? Como nem todas as pessoas têm a mesma chance de participar, ela não é probabilística. Tá? Tipo essas pesquisas que provavelmente vocês já encontraram por aí. Você vai na rua e aí alguém aborda você, aí o cara espera passar outras 4, 5. Blitz da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, elas fazem assim. Para esse carro aqui, depois para um outro lá, e é acidental. E essas pesquisas também elas podem ter resultado bem, um pouco diferente do resultado geral. A ideal mesmo é a probabilística, tá? Ou a sistemática. Boas amostras. Representa a população-alvo. Amostra representativa não tendenciosa. Né? Sempre selecionada aleatoriamente, probabilística. Né? É grande o suficiente. Os resultados serão precisos. Então, métodos estatísticos, né? Definição do objetivo, problema da pesquisa, definição do público-alvo, escolha do tipo de pesquisa, formulação das perguntas, escolha do momento certo para a pesquisa, seleção da amostra e coleta de dados. Organização e análise dos dados. Então, você seguiu vamos dizer assim, essa receita, e você começa a planejar sua pesquisa, né, para ir ao campo coletar esses dados. E a formulação das conclusões. Após ser feita a pesquisa, a divulgação dos dados através de gráfico e tabela, e aí você conclui, tá? Faz a conclusão, que a organização e análise dos dados, né? E formulação de conclusão da sua pesquisa. Tá? E daí o leitor, quando analisar os gráficos e a tabela, ainda tem a conclusão que você obteve, e essa conclusão não é sua, é a conclusão do que os dados lhe trouxe do campo. Tá? Definição do problema. Quem é o público-alvo? Onde eu vou encontrar meu público? O que quero saber do meu público? Formulação das perguntas. A maneira como uma pergunta de uma pesquisa escrita pode afetar os resultados. Tipo de dados, né? Nós temos 2 tipos de dados.
quantitativo, né? Os numéricos, e os qualitativos, que são os categóricos, que dão categoria. Os quantitativos possuem estrutura numérica. Os qualitativos são valores que não podem ser medidos, representam características, atributos. Por exemplo, você não mede o quanto a pessoa é branca, o quanto a pessoa é negra, você não mede o quanto a pessoa é heterossexual, é homossexual, isso não se mede. Tá? São aspectos que dá atributos, que dá características. Tá? Os valores quantitativos são números secos. Eles podem ser discretos ou contínuos. Os discretos são números inteiros não negativos. Idade, por exemplo. Você tem 0 anos de idade, 1, 20, 50. São números inteiros. Os valores quantitativos contínuos assumem qualquer valor real. Por exemplo, peso, altura, são esses dois tipos de dados que nós temos na pesquisa. O quantitativo, que são divididos em dois grupos, os discretos e os contínuos, e os qualitativos, que não são valores que não podem ser medidos, servem para dar características, atributos, são categóricos, dão categoria a esses valores. Tá? Eu trouxe alguns exemplos. 5.791.290 pessoas se inscreveram para fazer o Enem, sendo 2.374.855, ou seja, 45% homens e 59% mulheres. Você olha assim, acha de cara que são valores quantitativos, mas são valores qualitativos, porque o sexo, ser homem, ser mulher, dão qualidade, dão atributos. Tá certo? Então são valores qualitativos. Certificação. 638.176 candidatos disseram que vão fazer o Enem para obter o certificado de conclusão do ensino médio. Então você olha esses valores novamente, você pode confundir rapidamente, facilmente, com valores quantitativos, mas não são quantitativos, são qualitativos, porque ter o ensino médio ou não é um valor quantitativo. Qualitativo. Isenção. A grande maioria não pagou a taxa de inscrições de R$ 35. Foram concedidos 4.029.757, ou seja, 66, quase 70, 69, quase 70% de isenções de pagamento. Outros 1.761.533 candidatos pagaram a inscrição. E aí também é um valor qualitativo, porque ter condições de pagar o Enem ou não é uma qualidade, é um atributo que você tem, então é um valor qualitativo. E o último também, aqui que fica claro que é um valor qualitativo, porque fala de cor e raça. Ele separou aí os grupos de pessoas que são, se autodeclararam brancos, negros, pardos, amarelo, indígena, e ser branco, ser negro, ser indígena é uma qualidade, tá? Então é também uma variável qualitativa, tá? E aí, continuando aqui, a aula 1, a gente entra num campo da estatística que fala sobre tabelas simples e em classe. E cuidado, tá, gente? Tabelas não são quadros, As tabelas são bem diferentes de quadro. Tabela, apesar de parecer o formato com quadros, ela tem várias informações. Essas tabelas elas podem ser dinâmicas e trazer uma série de informações que ajudam muito a população. Rol. O que é o rol? É um conjunto de dados brutos ordenados de forma crescente. Então você foi em campo, coletou os dados, por exemplo. Esses dados poderiam ser facilmente de idades de alunos que frequentam o curso de enfermagem. E aí você fica na porta desse cursinho, aí vai chegando um aluno, você pergunta qual a sua idade, o cara fala 25, o outro fala 28, o outro que entra fala 28 também. E aí você vai coletando os dados e
quando chegou aqui, essa aqui tem 24, né, alunos entrevistados, foram perguntados a idade, e você coletou esses dados aqui. Quando é que esses dados se tornam um rol? Quando você, né, ordena eles de forma crescente, ou seja, do menor para o maior. Porque se você olhar aqui esses dados aqui e perguntar qual foi o maior, qual foi o menor, quantos responderam a idade de 30, fica difícil você enxergar isso. E com um rol, né, fica mais fácil de você, de cara você sabe qual foi a menor idade, qual é o aluno mais novo, você sabe qual é o aluno mais velho, você sabe quantos responderam 25, aqui ó, 1, 2, 3, 4 alunos, e cuidado, tá? Muita gente quando vai arrumar o rol comete esse erro grave de não repetir as respostas. Lembra que esse 22 aqui é um indivíduo, esse 22 aqui é um outro indivíduo, e esse 22 aqui é a resposta do outro indivíduo. A gente está arrumando as respostas. Então, se tivesse 1000 respostas 22, você tem que colocar o 22 1000 vezes, uma atrás do outro, porque cada valor corresponde à resposta de um entrevistado, tá? Frequência absoluta, né? A gente denota, né, com um FA, ou um FI, geralmente um FA minúsculo, é a quantidade de repetição de cada variável qualitativa ou quantitativa, distinto do rol. Então, você tem lá as respostas, como a gente estava falando, né, o 22 está lá 3 vezes, então vai começar a coletar essas frequências. Sabe? Então, quantos indivíduos responderam que tem 22 anos? Aí você coloca lá 3, se foram 3, coloca 3, se foram 4, coloca 4. E aí você começa a escrever, né, coletar as frequências. E recebe esse nome por isso, frequência. O que é frequência? Quantas vezes aparece aquela resposta. Tá? Frequência relativa, né, é uma porcentagem, né, ela é a porcentagem da frequência absoluta, né, é o percentual que corresponde a cada frequência absoluta, o valor percentual de repetição de cada variável qualitativa ou quantitativa do rol. E como é que a gente calcula essa frequência relativa? Uma fórmula simples aqui, né, é que a frequência relativa vai ser igual a frequência absoluta dividido pelo total de entrevistados, né, de resposta, vezes o 100, e aí a gente tem um percentual. Um aumento ainda é um aumento, mas em algumas situações relatar apenas porcentagem pode causar enganos. Veja aqui um exemplo, né? A porcentagem é uma medida relativa. Então, tabela simples, né? Idade em anos. Então, 22 anos. Quantas pessoas responderam que tem 22 anos? Aí você vai olhar aqui no rol, 1, 2, 3 pessoas. E aí vai fazendo essa coleta. 24 anos, apenas uma. Com 25, 1, 2, 3, 4. E aí, coletou essa soma aqui, total tem que dar 24 pessoas, porque foram 24 pessoas entrevistadas. E aí, podemos calcular agora a frequência relativa. Né? Que é relativa a quem? É relativa a 3 pessoas, que tem 22 anos. Então, como é que você faz o cálculo? Você vai 3 aqui, ó, dividido pelo total, que é 24, e multiplica por 100. Quando você faz essa conta, você encontra 12,5%. Agora você vai para, né, como aqui também são 3, ó, então não precisa calcular, também vai dar 12,5%. E aí você vai para o seguinte, com 24 anos, uma pessoa só. Então vai fazer o quê? 1 dividido por 24 vezes 100. E vai dar 4,2% dos entrevistados têm 24 anos. E aí, com 26 também tem, com 30 também teve 1, então também é 4,2%. Com 39 anos também só 1, 4,2%. E com 41 também 4,2%. O total aqui tem que dar 100%, tá? E agora com 25 anos. 4 pessoas responderam que tem 25 anos. Então, você faz 4 dividido pelo total, 24 vezes 100. Vai dar 16,7%. Com 26 é a mesma coisa, porque foram 4. Também 4 com 28 anos. Também. E agora a gente calcula, o que está faltando aqui, com 35 anos foram 2 pessoas. Então é 2 dividido por 24 vezes 100.
que dá 8,3%. Então são valores que a gente, às vezes você tem que arredondar para uma casa mais, uma casa menos, para fechar os 100% aqui, né? Mas 99,9% é 100%, é só arredondar a casa aí, você tem um total 100%, tá? E você acaba de calcular a frequência relativa, né? A frequência acumulada, né? Nós temos dois tipos, a mais comum é essa, aqui, que você vai acumulando para baixo, né? A frequência acumulada abaixo de, então, nos diz quantos dados estão abaixo de um determinado limite da tabela. A frequência acumulada para cima, isso é pouco utilizado, né? Nos diz quantos dados estão acima de um determinado limite na tabela. Então, nós temos aqui a tabela, onde a gente vai acrescentar a frequência acumulada abaixo, a frequência absoluta abaixo, a frequência relativa abaixo, frequência absoluta acima e frequência relativa acima. Vamos fazer esses cálculos aí. Então, calculando a frequência absoluta abaixo. A primeira é sempre a mesma, tá? Aqui é a frequência absoluta e aqui é a frequência relativa. Esses dados estão aqui e foram calculados lá. Então, a frequência absoluta é sempre a mesma. Frequência relativa é sempre a mesma. Primeira linha, né? Sempre a mesma. A partir daí, agora a gente começa a somar, né? Então, quem vai ser a frequência absoluta aqui da segunda linha? Vai ser a soma da primeira com a segunda. 3 mais 1, 4. A mesma coisa, a frequência relativa abaixo. 12,4 mais 4,2. Vai dar 16,6. Tá? Então, as demais, né, são os resultados da soma das frequências anteriores. Então, quem vai ser a terceira aqui? Bem devagarzinho aqui para a gente entender. Quanto vai dar aqui a frequência acumulada? Vai ser 3 mais 1, 4 mais 4, 8. Ou seja, basta somar aqui a terceira com a soma que deu aqui na segunda. 4 mais 4, 8. E soma 16,7 mais 16,6. 33,3. E aí você vai somando. Agora dá 12, por quê? Porque é 4 mais 8. Ou você soma todos esses até a quarta linha. Dá 12. E aí, por isso chama frequência acumulada, porque você vai acumulando as linhas anteriores. Tá? E aqui agora é 15, porque 3 mais 12 é 15, soma 12,4 com 50, vai dar 62,4. Que aí você vai somando aqui, tá, gente? Vou só passar para a gente não demorar tanto. E essa última linha aqui, ó, vai dar o total, né? 24. E aqui vai dar o total 100%. E essas duas frequências não tem total. Tá? A mesma coisa é você fazer a frequência acumulada acima. É óbvio. Aí você começa da última linha aqui. A última linha é sempre a mesma. E as outras, as demais, né, são a soma das frequências anteriores. E aí, quem vai ser essa aqui? Vai ser a soma de 1 mais 1, 2. E aqui vai ser a soma de quê? 4,2 mais 4,2 vai dar 8,4. E aí o próximo vai ser 4, que é 2, mais o último aqui, ó, 2, 4. E aí você vai somar 8,3 mais 8,4, 16,7. E aí você vai acumulando, vai somando. E também lá na última linha vai dar 24. E aqui na frequência relativa acumulada vai dar 100%. Tá ok? E aí a gente completa uma tabela, né, de dados, tá? Essa tabela, você vê que ela está muito grande. É uma tabela que está tabela muito grande. Por isso que a gente, em alguns casos a gente precisa transformar a tabela em uma tabela em classe. Tabela de frequência por tabela em classes. Por quê? Porque é uma tabela grande, várias linhas, aí o leitor fica complicado ler, às vezes até ele confunde um dado com o outro. Então a gente transforma essa tabela aqui
Uma tabela de classes, que diz o quê? Idade e anos. Aí tem quem tem de 22 a 26 anos de idade, entre 22 e 26 anos de idade, 8 pessoas. Quem tem de 26 a 30 anos de idade, 11. Com certeza vocês já viram isso aqui em alguns jornais, em algumas revistas. Entre 30 e 35 anos ocorrem menos acidentes, tal. Com certeza você já viu. Então são tabelas de classe, porque, como fala a idade varia muito, então você teria muitas linhas, e aí essa tabela ficaria muito cheia, muito grande. E, como eu disse, você pode confundir um dado com outro aqui, que é uma tabela muito mais sucinta e transmite os resultados com essa tabela aqui, tá? Essas informações, né? Sempre que o rol for quantitativo, né? Aqui na verdade ele explica quando você escolher para uma tabela de classes, né? Sempre que o rol for quantitativo com muitas variáveis, é o que a gente estava falando ali, e ajuda a reduzir o tamanho, né, da tabela, né? Agrupar os dados em intervalos é o caminho, tá? Então, como é que a gente faria isso, né? Como é que a gente agrupava esses dados, né? Quantas classes escolher? Professor, por que foi de 22 a 26? Não é aleatório, não é uma escolha nossa, né? Há um cálculo para isso, que é aqui, né? O intervalo, o tamanho do intervalo, por exemplo, naquela de 22 a 26, por quê? Porque é calculado aqui, ele pega um limite superior, ou seja, a maior idade nessa pesquisa, o mais velho, diminui do mais novo, né? O limite maior e o limite inferior, ou seja, o limite lá no final do rol, o limite no início do rol, né? Dividido pela quantidade de entrevistados, a raiz da quantidade de entrevistados. Então, quando a gente vai calcular, né, nessa pesquisa que a gente está discutindo, está usando como exemplo, né, quem é o limite superior? 40. Quem é o limite inferior? 22. Então, você faz a diferença, 40 menos 22, e divide pela raiz de 24. Por que 24? Que é a quantidade de dados coletados. A quantidade de dados coletados. Que aí, quando você faz a aproximação, dá 4 anos. Então, um intervalo de 4. Por isso que vai de 22 a 26. Porque 22 mais 4, 26. E aí você começa, né, a montar seu intervalo de classe. Lembrando que, quando a gente tem esse símbolo aqui, o intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, ou seja, o valor da esquerda entra no intervalo, o da direita não entra. Quando o intervalo tem esse símbolo aqui, significa fechado à esquerda e à direita, ou seja, o intervalo da esquerda entra, o limite da esquerda entra e o limite da direita também entra no intervalo. A gente vai ver aqui nessa tabela. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui 22, com esse símbolo aqui, quer dizer que ele entra no intervalo, ou seja, as pessoas que têm 22 anos entram aqui no intervalo, mas as pessoas que têm 26 anos não entram nesse intervalo. Vai até o limite de 26, ou seja, vai até antes de 26. Então, quantas pessoas? Por que foram 8? Porque aí você tem aqui 1, né? 1, 22, 2 pessoas, 2 respostas 22, 3. Ou seja, nós vamos contar quantas respostas tem até antes de 26. Então, aqui tem 3, aqui mais uma, 4, 5, 6, 7, 8. O 26 não entra nesse intervalo, porque o intervalo está aberto. Tá? E aí são 8 respostas, é a frequência absoluta. Entre 26 e 30 anos, ou seja, 26 entra nesse intervalo de classe agora, e 30 anos não entra. Então, vai até 29. Então, 26 são quantos? 1, 2, 3, aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que já é 30, já está em outra classe. Então, 11 é a frequência dessa classe. Da próxima, quem tem entre 30 anos até um pouco antes de 34. Apenas 1. Então, a frequência é 1. De 34 a 38, antes de 38. Né? Então, 1, 2 aqui, são esses dois. E de 38 a 40, aí mudou o símbolo, então 40 entra nesse intervalo. Então, vai 39 e 40 entra nesse intervalo, porque o intervalo está aqui fechado também à direita. Então, são duas. E esse total tem que dar quanto? 24, né? Olha aqui que dá 19, 20, com 4 aqui, 24. Que dá 24.
E a frequência relativa você vai calcular como? Da mesma forma que a gente calculou. Vai pegar 8, dividir pelo total e multiplicar por 100. E vai dar 33,2%. 11 dividido pelo total 24 vezes 100 dá 45,8%. E 1 dividido por 24 vezes 100 dá 4,2%. 2 vai dar 8,4%. E como deu 2 também é só repetir o valor 8,4 e o total tem que também dar 100%. E aí você aprontou sua tabela. Né? Então, em vez de, você tem sua tabela de classes e agora é só completar com os acumulados aqui. Tá? E aí, a gente preencheu aqui para não perder mais tempo, que já tinha feito lá na outra vez. Então é só somar a frequência acumulada, 8, mais 11, 19, mais 1, 20, mais 2, 22, mais 2, 24. Então você tem aí a tabela em classes, né, que a gente observa aqui que ela é menor, a gente observa os dados com mais facilidade e evita confusões. Tá? Ok? Nessa tabela você tem que botar um título, né? Como a gente usou o exemplo lá na frente, pode dizer, né, idade de alunos que frequenciam determinado curso de enfermagem, né, fonte, né, aí tem que ter a fonte, que foi a pesquisa, quando foi feita essa pesquisa, botar lá a data folha, 2020, tem que botar, tá? Uma pesquisa sem fonte, você não pode confiar. Os fake news, eles estão na moda por isso, que as pessoas estão se tornando péssimos leitores e acreditando em tudo que se vê sem buscar uma segunda opinião, sem buscar uma segunda fonte de informação. E pior ainda, né? A gente acredita nas informações que aparecem para nós, no jornal, por exemplo, na televisão. A gente tem essa tradição bem errada de que tudo que é dito na televisão, nos jornais de televisão, das televisões brasileiras, são verdadeiras, mas na verdade, muitas dessas informações elas são distorcidas, né? E acaba se tornando um fake news, né? Quando você recorta uma informação e ela não traduz o que de fato está acontecendo, na moda de hoje, né? É dito como fake news, né? Para não dizer de uma forma pejorativa, né? Isso é uma mentira descabida, né? E acaba dizendo que é um fake news. Tá, gente? Então, precisa ter um certo cuidado na hora de se fazer uma divulgação de dados, tá? Ou de qualquer outra informação. Então, aqui é uma referência, apenas um livro como referência, mas qualquer livro de ensino médio pode fala sobre estatística. Acredito que na grande maioria deles no terceiro ano, mesmo ensino médio. A gente pode fazer a leitura. E eu vou deixar uma lista de exercícios abaixo lá, e para vocês trabalharem, são poucas questões, 10 questões, e a gente volta a se encontrar, pode ser no Google Meet, para discutir essas questões, tá certo, gente? Então não se preocupe, é óbvio que vão surgir várias dúvidas, mas a gente pode discutir essas dúvidas no Google Meet na nossa próxima aula, tá? Então, vou deixar também esse vídeo nos grupos de vocês. Quem quiser repetir, ficar lendo, fazendo as anotações, pode ficar à vontade. E quem não receber, é só me procurar no privado, que também eu vou passar essas informações para vocês, ok? Peço também para vocês que se inscrevam no canal. No canal tem esse e outros vídeos de outros assuntos. Para quem está se preparando para o Enem aí, pode acessar esses vídeos aí, que podem ajudar vocês a esclarecer e melhorar o conhecimento de vocês em matemática, para que vocês alcancem os seus objetivos lá no final, tá? Tá bom? Aqui é o nome do meu canal, tá lá Professor China, Prof. China, né? Você pode se inscrever usando esse link aqui, ó, e pode me procurar também no Instagram, qualquer coisa, a rede social que for mais fácil, no Zap, vocês estão no grupo. É isso, galera. Um abraço.